Ave María, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Por favor, estejam sentados. Sede perfeitos, como vosso Pai dos céus é perfeito. Quase que poderia ser a síntese da liturgia deste domingo. E as leituras estão cheias de referências a como a gente deve praticar esse verdadeiro mandamento da perfeição. Todos somos obrigados a ser perfeitos. Então, a gente vê, desde a primeira leitura, então, do livro do Levítico, não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive no Salmo está ilustrada e repetida a mesma impostação. Não te esqueças de nenhum dos seus favores do Senhor. Ou seja, eu tenho que perdoar porque Deus me perdoa. Me dá toda espécie de favores. Pois Ele te perdoa toda a culpa. Te cerca de carinho e compaixão. Ele não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Se Deus não faz isso comigo, por que eu vou fazer com os outros? Por que eu vou tratar os outros em função dos defeitos e não em função da vocação, do chamado, em função da beleza, por exemplo, do seu anjo da guarda, que eu posso imaginar como seja belo o anjo da guarda dessa pessoa. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Essa é a norma. E São Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, vai nos dar mais razões nesse sentido, dizendo: e vós sois esse santuário de Deus. Então, se o outro é um santuário de Deus, por que eu vou tratar a ele segundo os defeitos e não segundo a imagem de Deus que há nele? Ninguém se iluda se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo. Reconheça a sua insensatez. É uma pena que a tradução portuguesa não dá a ideia de um matiz muito interessante do original, que é o seguinte: quando diz reconheça a sua insensatez, no fundo está dizendo: não tenha receio de parecer tolo, bobo aos olhos dos outros. Porque quem faz o bem por amor a Deus, é certo que vai ser considerado tolo aos olhos de quem não tem a Deus por objetivo principal da sua vida. Então, deixe-se humilhar nesse sentido. Não tenha receio, porque faz parte do mandamento de ser perfeitos. Então, reconheça a sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. E no Evangelho, muito mais explicitamente ainda, Nosso Senhor vai dizer, vai repetir a mesma impostação. É uma parte do Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus. Então, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrentes quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. É interessante notar, se alguém te dá a ti um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a ti
a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Nosso Senhor é de uma radicalidade impressionante, está quebrando os esquemas de todo o Antigo Testamento, toda a compreensão que os seus ouvintes tinham a respeito do Antigo Testamento, da lei de Moisés, estava sendo dinamitada. Nosso Senhor estava fazendo voar pelos ares o esquema que eles tinham. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Isso é fácil. Amar a quem me ama é fácil. Mas amar a quem me faz coisas que não são agradáveis, que não me trata bem, que não me cumprimenta, que tem defeitos que me complicam a vida. E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis extraordinário? Então, fica muito claro que não há situação, por difícil que seja, em matéria de convívio humano, que seja um pretexto para não cumprir esse mandamento de ser perfeitos, ou seja, de me esquecer de mim mesmo e das ofensas feitas à minha pessoinha para prestar atenção no mandamento excelso de ser perfeitos, como nosso Pai do céu é perfeito. Dr. Plínio, todos sabem, quase todos sabem, inspirador, formador de nosso pai e fundador dos Arautos do Evangelho, Monsenhor João Clá. Dr. Plínio, ele, em certo momento, tomou contato com uma ladainha da humildade, que foi composta, em idos tempos, pelo cardeal Merri del Val, um cardeal que morreu em odor de santidade. E Dr. Plínio, quando tomou contato com essa ladainha, gostou enormemente. E começou a rezar. E nessa ladainha começa assim: ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Então tem uma série de invocações, muitos dos senhores conhecem. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser infamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. E depois, especificamente no relacionamento com os outros, que os outros sejam estimados mais do que eu. Dai-me, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Vendo essas invocações, é fácil se dar conta de que isso não é possível sem uma ajuda do céu muito forte. E é precisamente essa ajuda do céu que a pessoa pede quando está rezando essa ladainha. Entretanto, a gente diria, bom, está completo o quadro a respeito do que significa ser perfeito, como nosso Pai do céu é perfeito.
Mas Monsenhor João Clá, comentando esta liturgia, dizia: mas então, se Nosso Senhor está dizendo no Evangelho, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Mas, por outro lado, Nosso Senhor, quando foi levado no início da sua paixão, diante de Anás, a casa de Anás, que tinha sido sumo sacerdote e era o sogro do sumo sacerdote naquele ano, que era Caifás. Mas que Anás mantinha todo o prestígio que ia unido à dignidade de sumo sacerdote. Então, Nosso Senhor foi levado primeiro para a casa de Anás. E lá aconteceu aquele fato de que um soldado bateu nele, deu um tapa na face de Nosso Senhor. Horrível. Nosso Senhor, naquela ocasião, não colocou a outra face. Mas Nosso Senhor teve uma reação diferente. Ele disse: se eu falei mal, mostra-me em quê? Mas se eu falei bem, por que me bates? E Dr. Plínio era muito sensível a esse aspecto, que é o necessário paralelo à perfeição que acabamos de descrever, que consiste em se deixar humilhar em todas as situações, quando o que está sendo objeto de humilhação é a minha pessoa. Mas, quando se trata de uma situação que visa contundir não a minha pessoa, a minha pessoinha, mas o que a minha pessoa representa, então aí é diferente. Porque se o que está sendo tentado contundir é a imagem que a minha pessoa tem de Deus ou da Santa Igreja, aí não. Aí a resposta é diferente. E por isso é que Dr. Plínio compôs, ele, de própria iniciativa, um acréscimo à ladainha da humildade, para ser rezada completa. E esse acréscimo começa assim: ó Jesus, mestre, modelo e fonte de zelo pela glória do Padre Eterno, ouvi-me. Mestre, modelo e fonte de zelo pela glória do Padre Eterno. O que importa é a glória do Padre Eterno. Então, ele faz uma série de invocações. Primeiro, o que o varão católico deve desejar para a igreja militante. Igreja militante é a igreja que está aqui na terra. Depois tem a igreja padecente no purgatório e a igreja triunfante no céu. É uma só igreja, mas com 3 aspectos diferentes. Os 3 muito imbricados. E ele continua: o que o varão católico deve odiar por amor à igreja militante. E aí começa: a santa indignação por ver a igreja militante humilhada por seus adversários externos e internos. Dai-me, ó Jesus. A santa indignação por ver a igreja militante ridicularizada pelos seus adversários externos ou internos e objeto do respeito humano de seus filhos tíbios. A santa indignação por ver a igreja militante infamada por seus adversários externos ou internos. E assim vai. Então,
que nós podemos tirar como conclusão dessa liturgia na aplicação concreta da nossa vida? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. É um ponto que eu devo considerar no meu exame de consciência. E quando eu vou me confessar, eu não posso simplesmente pensar, porque eu fiquei indignado com tal pessoa, porque eu fiquei com raiva, porque me trataram mal, porque eu tive inveja, porque não me deram atenção. Tudo isso é necessário, mas não é suficiente, porque a perfeição implica que eu me pergunte: se eu fiquei indignado, eu senti o borbulhar da indignação dentro de mim, quando alguém me pisou o pé, mas eu consegui, rezando a Nossa Senhora e ao meu anjo da guarda, eu consegui me conter e ninguém percebeu nada. Então eu me acuso porque, de fato, eu ainda não tenho aquela disposição para me deixar humilhar. Tá bom. Se aconteceu isso quando alguém pisou no meu pé, o que aconteceu na minha alma quando eu soube que a igreja foi pisada? Eu fiquei indiferente? Porque se eu fiquei indiferente, então tem alguma coisa aí que não está na linha da perfeição. Porque que classe de filho da igreja sou eu, se a minha mãe é esbofeteada, é humilhada, é ridicularizada, é infamada, e eu continuo tocando a vida normalmente, sem me incomodar. E nem sequer faço disso matéria do meu exame de consciência nas minhas confissões. Então, vamos pedir a quem? A Nossa Senhora, sem dúvida. Mas vamos pedir a Dona Lucília, mãe de Dr. Plínio, mãe de Monsenhor João, mãe de todos os arautos do Evangelho e de todos aqueles que querem, que estão sob a influência das graças que a providência derrama sobre esta família de almas. A ela, que nós costumamos chamar nossa mãezinha, ela que era super equilibrada, e que ela não reagia de modo nenhum quando ela era pisada. Pelo contrário, ela assumia aquilo. Dr. Plínio contou, certa ocasião, que ele observou muitas vezes ela sendo humilhada, sendo maltratada, já com muita idade. E a reação dela era a seguinte: primeiro, era uma surpresa, uma espécie de susto, porque não esperava aquilo, uma surpresa. Mas imediatamente depois, ela voltava ao seu estado de espírito calmo, sereno. Por quê? Porque sabia que aquilo faz parte da nossa santificação. E, pelo contrário, quando ela via que alguma coisa era feita de modo com maldade em relação à Santa Igreja, em relação a Deus, em relação a Nossa Senhora, em relação aos santos, ela ficava malabareda de indignação, mas sem que isso fizesse com que ela tratasse mal ninguém. Então, um equilíbrio perfeito, que é exemplo para nós. Então, vamos pedir a ela que interceda por nós, por todos nós, para que nós sejamos levados até essa perfeição, a qual somos chamados, dentro desse equilíbrio
que só é fruto de uma graça, ou de muitas graças. Então vamos pedir essas graças por intermédio dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.